Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre jogadores do São Paulo. Será que o jogador do São Paulo precisa de psicólogo? Ele se abala psicologicamente, jogando sob vaia, sob pressão? Eu quero saber o comentário de vocês aí e nós vamos falar também de jogador que está recuperado, né, que vai jogar contra o Atlético Goianiense, jogador importante. E vamos falar também do Júlio Casares aí, que está tentando a reeleição. Então fica até o final, você ajuda bastante aí o algoritmo do YouTube a recomendar os nossos vídeos. E deixa aquele like também. Pessoal, o jogador de São Paulo, será que ele se abala psicologicamente? O Igor Gomes e o Wellington, eles chamaram a atenção porque o Igor Gomes foi expulso contra o Atlético Goianiense e o São Paulo pode jogar a temporada no lixo, né? O São Paulo precisa ganhar do Atlético Goianiense quinta-feira de 3 gols de diferença ou de 2 para ir para os pênaltis e se classificar. Então, é uma situação delicada do São Paulo na Copa do Brasil, na Sul-Americana, que era o principal é, é, alvo do São Paulo, né, no ano, ou pelo menos depois da Copa do Brasil e da situação do brasileiro, a Sul-Americana virou o principal alvo do São Paulo para ganhar um título esse ano. O São Paulo pode jogar tudo isso aí fora, né? Por escolhas erradas. No caso do Igor Gomes, dar um carrinho no meio-campo e o Wellington também, domingo, ter feito uma falta infantil no meio-campo, ser expulso. Os dois jogadores foram expulsos em situações que não levava perigo nenhum para a defesa do São Paulo. Então foram faltas que a gente vê que não tinha motivo. Será que o jogador ele fica abalado psicologicamente? Se ele fica abalado psicologicamente, quem tem que ver isso aí é o Rogério. O Rogério já deixou na entrevista coletiva dele falando que o Igor Gomes, jogando sob vaz, ele pode sentir. Então é papel dele tirar o jogador. Se o jogador está sentindo, ele tem que tirar o jogador, né? Se o jogador não está sentindo, aí ele viu essa situação e ele falou: não, então eu não vou tirar porque o jogador está rendendo. Então, assim, o papel do técnico é saber se o jogador está sentindo ou não, ou até do jogador conversar, falar: ó, tá complicado jogar assim e tal, eu sou novo. Alguma situação tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita nesse caso, né? Mas tirando essa posição do jogador precisar de psicólogo porque ele está abalado, está triste. Eu vou colocar um vídeo do Muricy Ramalho aí, dá uma olhada nesse vídeo, ouve bem, para ver o que o Muricy está falando. O Muricy foi técnico de São Paulo algumas vezes, cresceu no Morumbi, né? Foi jogador, década de 70, 80, então é um cara que conhece profundamente o São Paulo e ele sabe o que ele está falando. Dá uma olhada nesse vídeo, depois a gente comenta aqui. Eles. Então, o jogador profissional de futebol, eles estão tudo agora assim, eles transferem sempre para alguém. Ou porque não deu certo o vídeo, porque que não deu certo a psicóloga, porque não é, meu, ele tem que, por exemplo, igual aqui, aí você vê um negócio desse aqui, o cara joga no São Paulo, né? E a imprensa de vez em quando usa essa palavra, Maurício, como é que você vai motivar os caras? Eu falei, o quê? Motivar os caras? Você tá de sacanagem, pô. O cara tá num time como esse aqui, recebe em dia, recebe bem pra caramba, tem uma estrutura como essa, come bem, dão de tudo pro cara, e eu tenho que motivar o cara, você tá de brincadeira, rapaz. O cara entra naquele portão ali, eu aponto o portão do CT, o cara tem que entrar ali, o cara mais motivado do mundo aqui no São Paulo. Aqui, o cara tem que, eu só tenho que cobrar o cara, esse negócio aí o diálogo, que diálogo nada, o diálogo é o seguinte, meu filho, o São Paulo te dá tudo isso, mas quer alguma coisa em troca de você. Bom, pessoal, o Muricy foi bem claro nesse vídeo, né? Ele falou o que a gente já sabe. O jogador que entra no portão do Morumbi ou do CT, de Cotia ou da Barra Funda, ele já tem que ter orgulho de estar ali, né? Jogando num tamanho desse clube aí. Então, não é possível que o jogador ele fique triste ou desanimado. É um jogo contra o Fortaleza, não vale muita coisa, eu não vou correr, né? Como foi o caso aí de São Paulo e Fortaleza no Morumbi, que São Paulo perdeu de 1-0. O Igor Vinícius não deu o carrinho no jogador, deixou o jogador cruzar e o rapaz fazer o gol lá. Então, assim, não é possível que o jogador de São Paulo pense dessa maneira.
pense que eu estou triste essa semana porque eu resolvi estar desanimado, não estou legal. Não existe essa possibilidade. Primeiro porque o cara ganha 200, 300 paus no São Paulo. Né? Segundo, ele veste a camisa de um tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, campeão brasileiro e campeão paulista várias vezes. Então, não existe a possibilidade do jogador entrar desanimado no treinamento ou no jogo. Não existe. Embora a gente tenha visto muito disso acontecer, né? Então, assim, eu afastaria essa situação de psicólogo, porque o jogador de futebol, tirando os times aí, né, do Brasil de terceira divisão, que ganham menos, bem menos, jogadores de primeira divisão do Campeonato Brasileiro eles ganham super bem. São jogadores que tem que dar graças a Deus e estar jogando em clubes desse porte. Então, não cabe o São Paulo, o Rogério, colocar a situação de que o jogador está sofrendo, está desanimado, está sob vaias e não está rendendo. Não cabe isso aí. Se o jogador está sofrendo, repito, o Rogério tem que tirar do time. Caso contrário, meu amigo, tem que correr, tem que jogar. Vamos falar do Luciano, tá? O Luciano vai jogar contra o Atlético Goianiense, treinou hoje. Treinou normalmente, o Luciano e o Miranda devem jogar. E eu vou falar aqui a escalação do São Paulo, que deve ser a escalação do jogo. Se o Rogério não mudar, né? Porque o Rogério gosta de colocar surpresas. Então, se ele não mudar nada, deve ser o Felipe Alves. Eu espero que seja o Felipe Alves, né? Diego Costa pela direita, o Miranda na sobra e o Léo. O Reinaldo pela ala esquerda, o Igor Vinícius pela direita, o Gabriel Neves, o Rodrigo Nestor, o Patrick, o Luciano e o Caleri. O time de São Paulo que deve jogar contra o Atlético Goianiense deve ser esse aí. Não deve. Claro que a gente sabe que se o Igor Gomes tivesse como jogar, ele colocaria. Mas o time que deve jogar deve ser esse aí. E a gente espera que o São Paulo consiga fazer uma boa partida e ganhar do Atlético Goianiense. Vai ser um jogo difícil. O Atlético Goianiense vai tentar segurar até a posse de bola para não deixar o São Paulo atacar. E a gente espera que esse time aí seja um time agudo, né, contra o Atlético Goianiense. Falar do Júlio Casares agora, pessoal. O Júlio Casares ele está tentando uma manobra aí de golpe, né? Porque ele está tentando mudar o estatuto de São Paulo no meio do campeonato, no meio de uma gestão. Não é hora de mudar o estatuto. O São Paulo disputando as finais aí, de mexer com esse tipo de coisa, mas ele está tentando no meio do mandato dele, né? Ele poderia mudar isso aí no final do mandato dele, quando estivesse para ter uma nova eleição, mas não no meio, tentando se autopromover, ele e a chapa dele, né? Porque se ele conseguir alterar isso aí, e provavelmente vai conseguir, o São Paulo não vai ter mais oposição. Vai diminuir muito a chance de ter oposição no São Paulo. E o São Paulo vai ter uma chapa única durante muitos anos. Isso é um retrocesso na história do São Paulo. E aí o São Paulo vai ficar na mão, vai continuar na mão de 260 conselheiros, 160 vitalícios, né, de chapa única. Dificilmente o São Paulo vai ter oposição em votação. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre por que o São Paulo não vai ter oposição. Mas se ele conseguir mudar o estatuto hoje, a chance do São Paulo continuar com a mesma chapa vai ser grande. E eu falo isso aí com relação a ele se reeleger, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas o Júlio Casares faz pouco tempo como presidente, ele está tentando reestruturar o São Paulo. Negativo. O Júlio Casares faz parte já da chapa do Carlos Miguel Aidar. Ele foi vice-presidente do Carlos Miguel Aidar, que foi cassado, né, já foi cassado em 2015,
Então, ele é da mesma chapa, do Leco, do Juvenal Juvencio, do Carlos Miguel Aidar. Claro que um tem uma cabeça, outra tem outra, mas fazem parte do mesmo grupo. Então, ele não vai. Eu duvido que o Júlio Casares vai conseguir levantar o São Paulo financeiramente. Não conseguiu nada até agora. Aumentou a dívida de São Paulo. Então, vai ser um retrocesso a reeleição desse presidente aí. Beleza? O vídeo de hoje é esse aí. Queria agradecer a todos aí. Pedir àqueles que são inscritos no canal, deixar aquele like. Beleza? Quem não for inscrito, se inscreve aí. Um grande abraço, até a próxima.